Louvado seja Deus, começando mais um dia na presença do Senhor e sendo edificados pela palavra dele. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Eu vou ler com você hoje o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 16, que diz assim: E eis que aproximando dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, né? Porque o Senhor Jesus, ele nos ensina tanto, mas tanto. Desde a nossa infância, nós aprendemos tantas coisas que a gente acha que é certa e acaba sendo errado, não é verdade? E aqui nós vemos isso nesse jovem, né? Um jovem que desde pequeno aprendeu a palavra do Senhor, aprendeu ali os mandamentos do Senhor naquela época, né? Aprendeu os mandamentos do Senhor. E ele era cumpridor daqueles mandamentos, né? A palavra diz que ele fala: Eu tenho guardado tudo isso eu tenho feito, né? E ali naquele momento ele vai até Jesus porque ele queria uma vida eterna. Ele queria, né, saber o que mais ele precisava fazer para ter uma vida eterna. E aí Jesus nos mostra aqui nesse texto, né, que não é viver uma religiosidade, né? Não é viver uma religião, porque aquele jovem estava vivendo ali uma religião, né? Não é sobre isso. Quando nós somos apegados às coisas terrenas, isso nos impede de ter uma salvação, de ter uma vida eterna. E aquele jovem estava ali cumprindo os mandamentos, né? Ele chegou diante de Jesus: Jesus, eu cumpro tudo. Mas Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe muito bem a nossa vida, sabe o que nós somos apegados e o que nós não somos, o que nós queremos colocar como prioridade e o que realmente nós colocamos como prioridade. E naquele momento, a prioridade daquele jovem não foi, né, realmente a salvação em si. Por quê? Porque ele queria ela, mas ele ainda estava apegado às coisas terrenas desse mundo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, né? Mas o nosso tesouro tem que ser juntado no céu. E ali na vida daquele homem havia um apego. Assim como talvez na minha, na sua vida, às vezes há um apego a alguma coisa, né? E o Senhor Jesus está nos mostrando que talvez esse apego pode nos impedir de ir para o céu, né? Assim como aquele homem de receber uma salvação. Ele estava cumprindo tudo desde a infância. Assim como eu e você somos ensinados. Eu fui ensinada sempre que se eu fosse uma pessoa boa, se eu fizesse o que era bom, né? E aí Jesus já estava se agradando de mim, entendeu? Mas hoje eu compreendo, estudando a palavra do Senhor, né? Observando a palavra do Senhor, que não é só ser bom, não é só cumprir, até porque Jesus mesmo disse que bom é só Deus. Mas não é só cumprir os mandamentos do Senhor, é toda a palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor me diz? Que eu tenho que colocar como prioridade o reino de Deus. Ele vai dizer para nós: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é verdade? É assim que ele fala? Ele vai dizer também, né, que um dos mandamentos que nós temos, né, é ter somente um Deus. Não é adorar outros deuses, mas é um Deus só. Adore somente ao seu Deus, é só um. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós colocamos um Deus além do nosso na nossa vida, que foi o que aquele rapaz estava fazendo, né? A palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. E ele estava servindo ao dinheiro, né? A uma herança, ao patrimônio que ele tinha. E quando a gente serve ao dinheiro, a gente coloca Mamon, que é um Deus, né, como prioridade na nossa vida. O dinheiro é necessário na nossa vida porque nós precisamos, mas ele não tem que ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é o reino de Deus, é a palavra do Senhor, é honrar ao nosso Deus, é a prioridade. E aquele homem, infelizmente, quando Jesus ali mostra para ele que ele não faz tudo, porque ele achava que ele fazia tudo. Quando Jesus mostra para ele que ele não está fazendo tudo, olha, você pode até cumprir os mandamentos, mas a prioridade você está esquecendo, que é em primeiro lugar o reino de Deus.
E não pode ter apego às coisas desse mundo, né? O que Jesus te pedir, abra mão, sabe? Jesus nos pede todos os dias muitas coisas que às vezes nos impede, né? De herdar uma salvação, né? De viver as promessas do Senhor. E o nosso coração não pode se entristecer quando o Senhor nos pedir, porque é sinal que Ele está nos mostrando que isso está nos impedindo de caminhar com o Senhor, Ele está nos impedindo, né? De ir para o céu. Então, quando Jesus te pedir alguma coisa, não se entristeça como aquele rapaz. Não fique feliz, porque Ele está te mostrando que, olha, você está apegado a isso está te impedindo de viver minhas promessas. Você está apegado a isso está te impedindo, né, de caminhar comigo, de ter uma salvação, né? Que é o que aquele jovem estava acontecendo com ele. Ele estava cumprindo a lei, mas estava apegado às coisas e esquecendo que era prioridade. Entendeu? Estava apegado às coisas, e Jesus disse que a gente não pode ser apegado às coisas desse mundo, não é verdade? Então Jesus vai dizer, olha, é mais difícil, é muito, mas muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E talvez para mim, para você hoje, talvez não seja o dinheiro, mas seja outra coisa que está nos impedindo de entrar no reino dos céus, né? Talvez não seja o financeiro que está te impedindo de ir para o reino dos céus, de viver as promessas do Senhor. Mas Jesus conhece, assim como Jesus conhece o coração daquele rapaz. Assim como Jesus já sabia o que é que ele tinha pego. Eu quero te dizer no dia de hoje, Jesus conhece o seu coração. E você também conhece aquilo que às vezes você tem colocado como prioridade na sua vida. Jesus conhece e sabe muito bem aquilo que está te prendendo, aquilo que está te afastando dele, aquilo que está te impedindo, né, de caminhar segundo a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida. Então eu quero te dizer, se Jesus te pedir para abandonar, abandone. Não se entristeça, fique feliz, que é sinal que Jesus está mostrando mais uma vez o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer que você esteja na eternidade com Ele. E aquele jovem, a palavra diz que quando Jesus mostra para ele que ainda faltava alguma coisa nele, né, que ele precisava abandonar, ele sai triste, ele se retira, né, porque ele tinha muito a perder, segundo ele. Mas é melhor perder aqui do que perder o céu, né? É melhor perder tudo aqui, ficar sem nada aqui, mas herdar o céu, a eternidade. E aí ele se entristece e vai embora, né? Quantos de nós somos assim? Jesus dá uma palavra às vezes de correção, né? Para nós muito dura, porque pra gente pensa assim, é dura essa palavra pro meu coração, né? Mas quantos de nós nos entristecemos quando Jesus fala conosco? Só que a palavra vai nos dizer que o Pai que ama, Ele corrige. E o nosso Deus está aqui para nos corrigir, para nos mostrar que nós estamos na direção errada, né? Não viva uma religiosidade igual aquele rapaz, sabe? Não vive só para cumprir um mandamento. Viva para cumprir toda a palavra do Senhor. Viva, né, almejando o céu, né? Viva querendo o céu, a eternidade. Não é só cumprir um mandamento. Você pode cumprir um mandamento e às vezes ficar aqui nessa terra. Mas cumpra tudo aquilo que o Senhor te mostrar, aquilo que o Senhor te ordenar. Toda a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sabe? Queira a vida eterna, almeje a vida eterna, não seja apegada a nada nesse mundo, porque essas coisas vão ficar aqui e nós temos um lugar sendo preparado. Jesus disse, olha, eu estou indo, mas eu estou preparando um lugar para você. Olha que especial, olha que cuidado que Ele tem conosco, olha o amor dele conosco, porque mesmo sendo pecador, né, Ele se fez ali maldito numa cruz e ainda foi preparar um lugar para que a gente estivesse com Ele. Que amor perfeito, que amor perfeito. Só Jesus ama de uma maneira sobrenatural. Ele nos ensina isso, né? Porque nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. E não abra mão dessa graça por nada nesse mundo. Não abra mão da salvação por nada nesse mundo. É melhor você ir para o céu sem nada disso, né? Do que você ficar aqui com tudo e às vezes ter uma condenação eterna. Em nome de Jesus Cristo, fique com essa palavra no seu coração no dia de hoje. Não seja como um jovem rico, sabe, apegado às coisas desse mundo. Não seja como ele. Você pode até ser no princípio, né, que ele queria a vida eterna. E você tem que querer e almejar a vida eterna. Não seja só cumpridor do mandamento, mas seja cumpridor de toda a palavra do Senhor. Não tenha apego em nada nesse mundo. Não tenha apego a nada. Em todas as áreas da sua vida, não tenha apego a nada. Seja apegado apenas à palavra do Senhor. Seja apegado apenas ao reino de Deus e ao Senhor, ao nosso Deus vivo. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Busque a direção dEle, aquilo que Ele tem para você. Pergunte a Ele no dia de hoje, Deus, o que tem que se dar apego na minha vida? O que eu tenho que deixar?
sabe? O que o Senhor quer transformar na minha vida? Porque nós estamos aqui porque o Senhor está nos transformando. No dia que nós formos perfeitos, nós estaremos na eternidade. Amém? Então busque do Senhor no dia de hoje aquilo que você precisa mudar, né? Aquilo que talvez você não reconheça como apego, mas peça ao Senhor para que abra os seus olhos e te dê entendimento das coisas em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Que você tenha um final de semana excelente na presença do Senhor, cheio das promessas, cheios do realizado, Senhor, sobre a sua vida, em nome de Jesus.